Gente, semana passada fui assistir o filme Divertidamente. E é um filme mesmo muito bom de ver, muito gostoso. E eu quero dividir com vocês aqui alguns dos meus aprendizados. Pode ser que já esteja quase cansado aí, cansada de ver pessoas falando sobre o filme, né? Mas eu achei interessante dividir aqui com vocês que pode ser que o que eu aprendi seja diferente de tudo que você já ouviu e possa contribuir aí para a tua vida também, né? Gente, no filme da Riley, né? Para quem não sabe, a Riley passa assim, a protagonista é uma adolescente e o filme retrata as emoções dela na fase da adolescência, né? O que ela passa, né? E aí a emoção mais forte dela no filme é a ansiedade. Emoção essa, né, gente, que hoje a gente vive, né? Muitas pessoas estão ansiosas, não falo só de adolescentes, mas também de adultos, e o filme retrata isso. Como são as emoções, como agem as emoções e como a ansiedade age no a nossa mente, no nosso corpo, né? Então, bem interessante essa parte. Quero fazer algumas pontuações aqui, né? Importantes algumas reflexões. Primeiro que assim, gente, as nossas emoções, elas não brotam do nada. Então, o que eu quero dizer com isso? A Riley não ficou ansiosa, extremamente ansiosa, ela tem inclusive uma crise de pânico no filme, justamente do nada, assim. Do nada ela estava tranquila e começou a ter uma crise de ansiedade. Não, gente, as nossas emoções, elas são resultado das experiências que a gente viveu, experiências que a gente viveu no passado. Essas experiências, elas resultam em emoções, em sentimentos. Toda vez que a gente lembra, tem, né, acessa alguma memória, a gente sente no corpo aquela sensação, aquele sentimento, aquela emoção que a gente teve lá no passado. Então, emoções e sentimentos são resultados de experiências que a gente viveu. Então, a Riley, até o filme retrata que pode ser que para algumas pessoas tenha ficado essa impressão de que o simples fato da protagonista entrar na adolescência, já esse foi o estopim para a ansiedade, para ela ficar extremamente ansiosa. E na verdade, gente, não é bem assim. Não quer dizer que, porque a criança entra na adolescência, pronto, aí vai ser o aborrecente, vai ser problema, vai ser uma fase horrível. Gente, não é bem assim, tá? De fato, a adolescência é uma fase marcada por muitas mudanças, mudanças biológicas, né, no corpo, mudanças realmente emocionais, porque até então a criança passa a ser adolescente e começa a confrontar o mundo, né, aquilo que ela aprendeu em casa com o que ela está vendo fora. Ela começa também ela começa a criar um senso de si mesma, ela começa a criar sua própria personalidade, tem uma série de conflitos. Tudo isso faz parte da adolescência, esse é um processo natural que todo mundo passa. Mas quando a criança teve na infância pais e um lar seguro emocionalmente, onde ela se sentiu amada, onde ela se sentiu segura, apoiada, onde ela podia confiar nos pais, onde ela teve um relacionamento saudável emocionalmente com os pais, ela vai passar por essa adolescência com menos conflitos, não vai ser tão difícil assim, tão traumático assim. Então, gente, o simples fato da Riley para a adolescência, só isso não traria nela esse sentimento tão grande, tão intenso de ansiedade. O que aconteceu com a Riley, na minha percepção, tá? Por isso que eu acho que talvez seja um pouco diferente aí do que você já escutou. A Riley, no Divertidamente 1, os pais se mudam de cidade e ela passa por uma grande mudança. Ela não sabe lidar com as emoções. Lógico, uma criança não sabe lidar com as emoções, né? Então, quando os pais se mudam de cidade, a Riley tem que fazer novas amizades, ela tem que se acostumar com a nova cidade, a nova casa, e ela deixa tudo para trás, as memórias, tudo que ela construiu, que já era seguro para ela. Então, imagina para uma criança ter que mudar de cidade, o quanto isso é complicado. Se para os adultos é complicado, imagina para a criança, né? Então, a Riley passa por uma série de coisas e ela não sabe lidar com essas emoções. E assim, os pais também estão lidando com as próprias emoções, então é muito difícil. Tanto é que a Riley no filme 1, ela foge de casa, justamente porque tá uma série de coisas ali internas, emoções, coisas que ela não sabe lidar. E essas emoções, gente, as experiências que ela viveu, ficaram armazenadas ali na mente dela, na mente e no corpo. Experiências que vão ser despertadas no Divertidamente 2. Por que que ela fica tão ansiosa? Só pela adolescência? Não, gente. A Riley fica muito ansiosa
a partir do momento que duas das melhores amigas dela dizem que vão se mudar de escola. Pronto, aí já foi o que na psicologia se chama de gatilho, né? Foi justamente o gatilho da Riley, para ela para ela ficar muito ansiosa sobre isso, né? Então ela acessa memórias do passado, onde ela também teve que mudar, ficar sozinha, fazer novos amigos, aquele monte de coisas complicadas que ela teve na mudança dos pais. Então tudo isso gera nela uma ansiedade intensa. E aí a ansiedade toma conta ali da mente dela, e aí começam os estragos e os desequilíbrios, e aí a Riley tem algumas atitudes bem complicadas, tudo isso, né? Não quero falar tudo do filme, é que quem não assistiu pode ir lá assistir. Mas justamente eu quero que você entenda que as emoções da Riley, as emoções dos nossos filhos, a tua própria emoção intensificada não vem do nada. As nossas emoções não vêm do nada. É fruto sim das nossas experiências do passado. Só que, por exemplo, gente, nós adultos, nós temos o cérebro maduro para entender e para gerir as nossas emoções. Crianças e adolescentes não têm, porque o nosso cérebro ele amadurece por volta de 25, 30 anos. Essa nossa parte racional, né? O nosso consciente. Então, a Riley, sendo adolescente, não tinha como ela aprender a lidar. Ela pegou o referencial que ela tinha no passado, do que ela viveu, os medos, a ansiedade de ver tudo aquilo de novo e virou uma loucura. Só que tem um determinado momento que a Riley toma, sim, o controle de si mesma e ela consegue, sim, equilibrar novamente as emoções e dá tudo certo. O que eu quero dizer é o seguinte, outra coisa que é importante dizer, né? Gente, nós não somos reféns das nossas emoções. Nós podemos sim estar no comando da nossa mente, tá? E assim dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Quanto criança e adolescente é mais complicado por não ter o cérebro maduro, as crianças precisam de um referencial. Adultos que têm o cérebro maduro, que ensinem, que mostrem para a criança através do exemplo, não das palavras. O adulto precisa saber lidar bem, gerir bem as suas emoções para ensinar a criança e o adolescente como fazer isso, já que a criança e o adolescente ainda não têm o cérebro maduro. Então a Riley, né, isso não mostra no filme, né, mas possivelmente quando ela conseguiu tomar de novo o controle de si mesma, foi porque ela teve esse referencial, então, de como fazer. Então, gente, nós é que estamos no comando dos nossos pensamentos e nossas emoções. Aí a gente consegue gerir, mas criança e adolescente precisam de alguém que os ajude a fazer isso. Adultos é que têm o cérebro maduro. Adultos é que tem que de verdade ajudar a ser esse referencial para as crianças e adolescentes. Não dá para esperar que o adolescente sozinho lide com as suas próprias emoções, com um monte de coisa que está acontecendo, sem um referencial saudável e positivo de um adulto. Se a criança tem esse referencial positivo, ela vai passar pela adolescência de uma maneira mais tranquila. Senão vai ser realmente muito complicado. Por isso, gente, a importância de nós como pais ou adultos que lidam com crianças realmente sermos esse modelo positivo para a criança e o adolescente ter como referência, tá, gente? Tenho uma filha adolescente, estou estudando muito sobre isso porque realmente é muito importante a gente ser uma referência positiva para eles.